Olá a todos, estamos iniciando neste exato momento mais uma edição do Painel Nabuco, com transmissão ao vivo pelo Facebook da Faculdade Joaquim Nabuco. Hoje nós trazemos para vocês o tema Cenário Diplomático Atual e Impactos Socioeconômicos. Tenho a grata satisfação de receber duas figuras de grande reconhecimento diplomático em Pernambuco e no Brasil também, que são os nossos convidados aqui, doutor Rainier Michael, que é cônsul da Eslovênia, e doutor Thales Castro, que é cônsul de Malta e também presidente da Sociedade Consular de Pernambuco. Meus amigos, gostaria que vocês se sentissem à vontade, a casa de vocês, sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Tenho certeza que os debates serão muito frutíferos aí no painel Nabuco. Gostaria de lembrar também a vocês que estão assistindo para que vocês assistam, curtam e compartilhem também. E podem, como estamos ao vivo, podem mandar suas perguntas, que à medida do possível nós vamos tirando todas as dúvidas com os nossos convidados. Ok? Bom, eu gostaria de iniciar aqui o nosso painel respondendo uma pergunta que foi lançada lá na chamada, né? Como é que a diplomacia ela interfere na economia global e como é que interfere diretamente nas nossas vidas? Seja ela uma diplomacia, ações boas, ações ruins, como é que isso acontece, como é que ela pode interferir? Boa noite a todos, realmente é um prazer estar aqui. A diplomacia é feita por todos nós. Todos os cidadãos são diplomatas de um país. Obviamente que o cônsul, ele tem, o diplomata, o embaixador, tem uma função especial, representativa do país. Essa atuação tem que ser diária, na negociação, na apresentação do país, na apresentação das oportunidades. Pernambuco é privilegiado por ter várias representações, 38 para ser exato, países, representações diplomáticas estão presentes, e esse trabalho pode ser feito justamente com essa interface com as representações, né? Isso é importante, que existe essa interface, e eu acho que hoje o programa traz justamente isso, essa interface, essa apresentação de possibilidades e desdobramentos que podem ser feitos, né? Uhum. Doutor Thales. Eu diria que, complementando muito bem o que o cônsul Rainier mencionou, a diplomacia, na verdade, é um canal, né, de comunicação, de representação, de negociação de estados, de países soberanos e também de estados com organismos internacionais. Agora, tem uma dimensão muito importante da diplomacia, pegando carona aí no que Rainier mencionou, que é justamente a diplomacia cidadã. Achei muito feliz essa frase quando ele diz que o diplomata é o conjunto de pessoas que representam o país no exterior e também aqui dentro. Então, eu acredito que a diplomacia ela tem essa função de capilarizar informações, de divulgar o país e certamente também de promover oportunidades, quer seja no campo cultural, político, econômico, jurídico, acadêmico. Então, na verdade, a gente promove uma grande, digamos assim, um processamento da globalização para benefício do cidadão, para ampliação das oportunidades desse mesmo cidadão. Ok. A gente tem percebido algumas movimentações todo dia, mesmo que a gente não queira, quem assiste TV e lê jornal e está na internet, alguns conflitos que vêm acontecendo de cunho diplomático, né? Então, e a gente percebe também alguns acordos que levaram décadas para serem construídos, eles estão sendo abalados. Então, será que acordos no sentido de econômicos, acordos culturais, nós temos União Europeia, nós temos a Mercosul, eles estão sendo abalados, sentindo abalados por conta de alguns problemas diplomáticos ou não? Eu diria que de forma positiva e negativa ao mesmo tempo. Hoje você tem o que eu brinco, a diplomacia Twitter, né? Então hoje o diplomata tem que ser muito rápido na sua capacidade de reação. E às vezes essa agilidade pode induzir alguma problemática.
Então eu acho que isso é o que tem que ser levado em consideração, né? Ok, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora e volta já já dando continuidade ao assunto. E é um sonho perto da gente, tão perto que o meu pai também acabou de começar a sua primeira faculdade. Com a Faculdade Joaquim Nabuco, você tem tudo para subir na vida. Mensalidades acessíveis, além de descontos especiais. Vestibular 2017. Inscrições em joaquimnabuco.edu.br. Eu sempre tive aquela ideia. Pronto, estamos de volta, dando continuidade, eu acho que no intervalo, falando a respeito dessa união de alguns países que estão sendo abaladas, né? Temos visto Reino Unido, por exemplo, que está Com o Brexit, né? tá saindo da União Europeia. Então, o que é que está acontecendo no cenário internacional? Os blocos econômicos cumprem uma função muito importante. A função de integrar sociedades, de promover a paz e, sobretudo, de gerar uma plataforma comum de entendimento. E esses blocos econômicos, quer seja o Mercosul, que é do ano de 91, quer seja a União Europeia, que é plantada a semente lá no Tratado de Roma de 57, esses dois blocos foram invenções do século XX. Eles têm de se adaptar ao século XXI com as novas demandas, não é? E esses ajustes são naturais. Eu acredito que eles não estejam passando por um momento de desmonte, não é isso não. Eu acho que esses ajustes eles fazem parte de todo o processo natural, evolutivo, né? E esses ajustes eles também passam por uma reflexão da sociedade civil nesses novos desafios que se apresentam no século XXI. Ok. É exatamente isso. Hoje é a capacidade de geração de informação muito rápida e de transformação. Então a diplomacia também tem que fazer esse acompanhamento, essa evolução, essa capacidade de acompanhamento das informações que estão sendo muito rápidas, né? E esse é um desafio muito grande. Hoje qualquer posicionamento dúbio ou errado de um diplomata, ele pode gerar um constrangimento muito grande, até uma intervenção desnecessária, né? Nós estamos recentemente a questão do Catar, ali, né, que você tem rompimento de relações diplomáticas e muitas informações saíram antes pela internet, pelo Twitter, enfim, com manifestações de alguns líderes mundiais pelo Twitter. Então, como você trabalhar isso? Então, esse eu acho que é o grande desafio do século que nós estamos vivendo e da diplomacia atual, né? Como trabalhar isso de forma rápida para que haja o benefício de todos e que não seja de uma forma negativa isso, né? Ok. Queria trazer um tema também aqui que é relativamente polêmico. Donald Trump. Como é, na opinião de vocês, como é essa política que ele realiza em termos internacionais? Donald Trump é o 45º presidente americano. Ele perde as eleições do ano passado, nominalmente, mas ele ganha no colégio eleitoral, porque o sistema político americano ele envolve dois níveis, o voto popular e o voto no colégio eleitoral. Então ele perde por 200 mil votos, mas no colégio eleitoral, naturalmente, ele é sagrado presidente. É um presidente que acabou de passar um momento que nós chamamos na ciência política do momento de lua de mel, que são aqueles 100 primeiros dias. Os 100 primeiros dias de qualquer representante, realmente é um período onde as propostas que geralmente ele encaminha têm aprovação no parlamento e que tem naturalmente uma boa visibilidade. É uma figura muito controversa, é uma figura naturalmente que tem toda uma aura aí de dúvidas sobre determinadas posturas, mas é um presidente que, tendo maioria em ambas as casas parlamentares, no Senado e na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que compõe o Congresso, eu acho que é um presidente que ainda tem um sobrefôlego de vida política bastante expressivo, apesar de todas as suas controvérsias que nós sabemos muito bem. E a resposta dos índices econômicos tem sido positiva. Tem sido positivo, isso é importante mencionar. Ele impôs um certo medo ao restante do mundo com sanções de entrada, né? Inclusive brasileiros também, tudo ficou mais rígido para entrar nos Estados Unidos. Isso também não poderia interferir a parte de turística e tudo mais. Já existe um abalo hoje de um decréscimo muito grande de turistas de algumas regiões indo para os Estados Unidos, né? Então isso é um fato realmente que está acontecendo. Agora, de uma forma geral, se você vê os índices, enfim, do mercado econômico, como tem avaliado, tem sido positivo. É que nem o Thales falou muito bem. As avaliações realmente são controversas e têm gerado esse debate muito grande, né? Até ele nomeou o novo diretor do FBI pelo Twitter. Né? Então, quer dizer, são fatos novos que têm que ser analisados e ver quais são os efeitos. Né? Tecnológico, né? Pois é. A gente tem visto também
esse conflito, Oriente Médio, terrorismo, nunca se falou tanto em terrorismo e praticamente toda semana a gente tem um fato novo, infelizmente. Né? Como é que a diplomacia ela trabalha em cima do que tem acontecido em relação ao terrorismo? Diplomacia, na verdade, busca a paz. Eu acho que esse é o grande fundamento do fazer diplomático. É o fazer que as nações se entendam, que busque consensos e que, na verdade, afaste ameaças de instabilidade. No Oriente Médio, a diplomacia tem um papel fundamental, porque ali é uma região extremamente sensível, com uma forte herança histórica e cultural e religiosa, e, portanto, você tem ali uma região com, digamos assim, uma janela de oportunidade para a diplomacia exercer um papel significativo. É uma região também de muita vulnerabilidade e também de muita fratura, né, em razão de presenças extremamente nocivas, como a do Estado Islâmico na região ali da Síria e do Iraque. E, consequentemente, quando a diplomacia tem um papel proativo, a gente reduz as possibilidades de conflito e, na verdade, aumenta o diálogo. A diplomacia ela é feita através do diálogo e ela é feita através da compreensão das diferenças do outro. E esse outro precisa ser, na sua inteireza, escutado e respeitado. Ok. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já já. Com a Faculdade Joaquim Nabuco, você tem tudo para subir na vida. Mensalidades a partir de R$ 304. Núcleo de empregabilidade e carreiras. E uma unidade sempre perto de você. Além de descontos especiais para você fazer a sua graduação. São cursos em diversas áreas. Vestibular 2017. Inscrições em joaquimnabuco.edu.br. Olá pessoal, estamos de volta. Só lembrando que, como estamos transmitindo ao vivo, vocês têm, sintam-se à vontade para mandar suas perguntas, que à medida do possível vamos compartilhando aqui com os nossos convidados. Voltando ao assunto Oriente Médio, Dr. Thales, pode dar continuidade na sua explanação. Apenas mencionar que é berço de grandes religiões, como a cristã, como a judaica e como a islâmica. O Oriente Médio, chamado também de Oriente Próximo, é parte da Ásia. E esse pedaço do mundo realmente apresenta um grande desafio para cientistas políticos, para diplomatas, para as pessoas que tentam compreender esse complexo xadrez. Eu faço sempre a analogia de um tabuleiro de xadrez, dada a complexidade dos atores que estão ali presentes. Você tem uma região que foi costurada em 1919, no Tratado de Paz de Paris. E aí, isso oriundo da Primeira Guerra, final da Primeira Guerra, então foi criada toda uma situação que hoje, até hoje, é problemática. Então, em termos de divisas, quebra de povos, de religiões, enfim, foi criada uma situação que é anterior ao que nós estamos vivendo, e hoje nós estamos colhendo isso daí. Então, é importante o seguinte, recentemente saiu uma biografia de Henry Kissinger, que é um grande estadista, né, diplomata, a gente poderia dizer assim, e a diferença dele é que ele teve acompanhando vários presidentes americanos em orientação. E a diferença é que ele tinha o conhecimento da história, a capacidade de conhecer a história e colocar ela em uso, orientando nas decisões. Então, eu acho que, pegando o que foi dito aqui, o conhecimento da história é muito importante para que o diplomata, para os negociadores saibam realmente de que forma trabalhar o assunto. E o Oriente Médio realmente é muito nevrálgico nessa questão de história e cultura, religião, que hoje nós estamos vivenciando esse momento, né? Ok. Outro tema polêmico que a gente queria compartilhar aqui com vocês, não deixa de ser polêmico, mas como é que o Brasil ele tem se saído, a imagem do Brasil, como é que ela tem saído no mundo inteiro com tanta história de corrupção, com crise política, crise econômica, crise ética, moral. Como é que estão os esforços diplomáticos do Brasil para que a imagem dele não fique tão ruim perante o mundo? Eu particularmente teria uma interpretação um pouco diferente. Enquanto a gente vê com muito desalento e muita desesperança, eu acho que parte da diplomacia também verificar que o Brasil está passando por um processo de uma nova pedagogia através dessas operações tão importantes como a Lava Jato. É um processo doloroso, turbulento, traumático, mas busca-se um novo nascimento de um Brasil. E isso, na verdade, é muito positivo. Agora, não deixa de ser realmente traumático. Isso sangra na alma do brasileiro. Então, portanto, eu acho que um papel importante da diplomacia é traduzir que há esforços
E as instituições brasileiras estão funcionando. E esses esforços são no sentido de mostrar uma melhora de uma política que olha para trás, de uma política cidadã que busca olhar para frente. E essa política que busca olhar para frente realmente tem outros termos, outras bases, não as bases patrimonialistas, fisiológicas, corruptas, do olhar para trás. O olhar para frente envolve, na verdade, uma grande reforma pedagógica de educação cívica do povo brasileiro. E isso é muito positivo. Exato. E a gente não pode esquecer que o Brasil é muito bem posicionado na questão diplomática, né? Sem dúvida. Os diplomatas brasileiros são muito bem reconhecidos. Nós temos o Instituto Rio Branco, que é uma entidade respeitada internacionalmente, cria diplomatas de primeira linha. Então o Brasil tem um posicionamento e a capacidade para reerguer, as instituições estão funcionando. E é o momento, não é exclusivo do Brasil, todos os países já passaram por um momento difícil. E eu acho que é exatamente isso, está sendo uma questão até didática, uma democracia nova. E eu acho que os países estão olhando dessa forma. É momentâneo, vai passar. E a gente já tem que olhar com um olhar não de curto prazo, mas de médio e longo prazo. Eu acho que isso é importante. Ok. Vamos fazer agora um pequeno intervalo para darmos continuidade daqui a pouco. De que fazer faculdade fosse uma realidade longe da nossa, sabe? Por isso, foi uma felicidade grande quando eu consegui me formar e vi que sim, que é um sonho perto da gente. Tão perto que o meu pai também acabou de começar a sua primeira faculdade. Com a Faculdade Joaquim Nabuco, você tem tudo para subir na vida. Mensalidades acessíveis, além de descontos especiais. Vestibular 2017. Inscrições em joaquimnabuco.edu.br. Olá pessoal, estamos de volta. Doutor Tales, doutor Renier, eu estive recentemente em uma recepção que a ALEP, a Assembleia Legislativa de Pernambuco, ela fez uma comitiva da União Europeia, né? Então me chamou muito a atenção que o Cravinho, né, o embaixador Cravinho, que é o chefe da delegação, uma palavra dele no plenário, que aí ele mesmo se perguntou, né, por que europeus, a União Europeia está interessada no Brasil, o Brasil nesse cenário que ele está. Eu achei sensacional a visão deles, né? Ele mesmo respondeu, o Brasil é muito maior do que essa crise que ele está. Então nós acreditamos muito no potencial do Brasil e no potencial de Pernambuco. O que é que Pernambuco tem feito? Quais são as ações diplomáticas que Pernambuco tem feito de relevância? Pernambuco, em Recife em particular, é a cidade com a maior rede consular do Norte-Nordeste. Esse é o primeiro dado. Nós temos aqui consulados gerais de países como China, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, e isso já é muito significativo. Já mostra o perfil internacional dessa capital do Leão do Norte. E a gente percebe que a interação entre a ALEP, o corpo consular e outros atores, isso gera, na verdade, muita sinergia. Em 2012, a Assembleia Legislativa assinou, por exemplo, um exemplo aí pontual, um acordo de cooperação amplo da Assembleia Legislativa com a Sociedade Consular de Pernambuco. Então isso mostra a atenção que a Casa de Joaquim Nabuco tem, naturalmente, com o corpo consular, que é de destaque em toda a região norte-nordeste do Brasil. E aí reforçar o que foi dito, né? A visita dos membros da União Europeia, dos embaixadores recentemente, foi um grande sucesso, né? Visitaram o Porto Digital, a fábrica da Fiat, enfim, Suape. E é importante isso, é o cartão de visita de Pernambuco. E ele tem que, o evento da Assembleia Legislativa foi único, é caso Joaquim Nabuco. Isso. Né? Então nada mais justo do que os embaixadores estarem visitando. E esse trabalho tem que ser contínuo, eu digo que isso não é um direito adquirido. Né? Essa vocação consular, ela tem que ser trabalhada todos os dias para ser reconquistada essa posição protagonista do Leão do Norte que Pernambuco tem. Então é importante isso daí, a visita dos embaixadores da União Europeia, eu acho que reforça todo o que foi dito, ou seja, a importância que Pernambuco tem para o cenário do Nordeste, para o Brasil também, né? Como é que vocês percebem, sentem a percepção do público com o trabalho que é realizado pela diplomacia em Pernambuco? Olha, da nossa parte, o consulado tem 1 ano. Nós fizemos já várias palestras em escolas públicas, em Vitória de Santo Antão, em Paudalho. É incrível a alegria e a receptividade da garotada, dos estudantes. Quando eles vêm com um diplomata, um representante consular, visita o colégio, traz informação. E eu acho que isso vem de encontro à abertura e o crescimento maravilhoso que Pernambuco teve nesses últimos anos, apesar do momento que o Brasil está crescendo. Então, a interação é única. Então, da nossa parte, é muito gratificante ver essa receptividade que tem tido e que tem acontecido, né?
Eu realmente reforço as palavras do cônsul Rainier. O consulado de Malta, em particular, foi instalado em Recife em dezembro de 2010, portanto, vai completar 7 anos agora, e a gente promove cidadania, a gente promove intercâmbio. O Recife é a cidade das pontes, e nós temos que fazer pontes para integrar continentes, para formar justamente redes. Esse é o grande papel. E isso, o destinatário final do consulado é o cidadão. É apoiar justamente essas causas promotoras da fraternidade universal. Quer seja um aluno de escola pública, quer seja um empresário, quer seja um político, quer seja um estudante que quer, na verdade, se internacionalizar. Tem uma experiência de intercâmbio na bela Eslovênia, que aprendeu a melhorar o seu curso de inglês em Malta. E aí o nosso objetivo é esse, é promover cidadania, construir pontes, fazer com que, na verdade, isso seja cada vez mais fortalecido. Ok. Então, inclusive, eu tirei os dois de um compromisso que vocês estavam no centro de convenções, que era acompanhando o stand, né, que vocês falassem um pouquinho sobre... É só parabenizar o Grupo Cera, a Uninasal, a Faculdade Joaquim Nabuco, pelo protagonismo, pela feira de intercâmbio, no segundo ano que nós participamos com o stand. A interação foi excelente, a receptividade também muito grande, e é esse o papel que uma instituição de ensino tem que fazer. É a cidade das pontes, nós temos que construir e alimentar essas pontes. Então nós estivemos lá novamente prestigiando esse evento e para nós é uma grande alegria, sem dúvida. Ok, vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já. Eu tive aquela ideia de que fazer faculdade fosse uma realidade longe da nossa, sabe? Por isso, foi uma felicidade grande quando eu consegui me formar e vi que sim, que é um sonho perto da gente. Tão perto que o meu pai também acabou de começar a sua primeira faculdade. Com a Faculdade Joaquim Nabuco, você tem tudo para subir na vida. Mensalidades acessíveis, além de descontos especiais. Vestibular 2017. Inscrições em joaquimnabuco.edu.br. Eu sempre tive aquela ideia. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso último bloco. Eu queria fechar esse bloco, nós com um nome em especial. A gente tem aqui em Pernambuco, em Recife, nome de rua, temos nome de fundação, temos a própria Alep, ela é carinhosamente chamada de Casa de Joaquim Nabuco. A nossa instituição, Faculdade Joaquim Nabuco. Meus caros convidados, quem foi Joaquim Nabuco? Essa pergunta, viu, Valdênio, é muito importante porque a gente pode dissecar muito desse personagem maiúsculo da história política brasileira. Joaquim Nabuco foi um abolicionista, foi um historiador, foi um político e, coroando talvez essa frutífera vida, um diplomata. Ele foi o primeiro embaixador do Brasil. Ele inaugura a Embaixada do Brasil em Washington e lá permanece entre 1905 até 1910, quando ele morre. Inclusive, ao morrer, ele recebeu honrarias maiúsculas do próprio presidente Roosevelt, na época, né, em fevereiro de 1910. Então é um homem maiúsculo. Ele funda, junto com Machado de Assis, a Academia Brasileira de Letras. É uma honra para Pernambuco ter tido tamanha figura no campo político, abolicionista, sociológico, jurídico e diplomático. E não é mera coincidência, um ano atrás, quando inauguramos o consulado da Eslovênia, foi numa grande sessão, num expediente na Assembleia Legislativa, conduzida pelo presidente da Assembleia. Então nós quisemos honrar e nós fomos honrados por sermos recebidos e a inauguração do consulado ter sido lá, honrando esse legado maiúsculo que tem Pernambuco, né? Na pessoa de Joaquim Nabuco. Ok. Eu estava lembrando de uma matéria recente que eu li no jornal sobre um container. Era para eu ter feito essa pergunta no bloco anterior, mas o container chegou ou não, da Eslovênia? O primeiro container é fruto de um irmanamento entre os portos de Koper e Suape, tratando o Suape como um hub para o Nordeste e Porto de Koper na Eslovênia como um hub para a Europa Central. Então, o fruto dessas negociações, o primeiro container dessa negociação está chegando agora no final de junho. Então, esse também faz parte do nosso trabalho, além da cidadania, esse trabalho de divulgação do país, mas gerar realmente riqueza e negócio entre os países, né? Entre as regiões. Ok. E já estamos chegando já próximo do final
eu queria que os dois deixassem uma mensagem para o nosso público e que vocês ficassem à vontade para... Eu queria primeiramente parabenizar o painel Nabuco por esse evento importante, promotor de cidadania e de educação. Em segundo lugar, eu queria dizer àquele que está nos assistindo que acredite nos seus sonhos. Joaquim Nabuco foi um grande visionário, ele acreditou nos sonhos de uma cidadania ampliada, abolindo a escravidão, promovendo o relacionamento internacional e ampliando as noções que nós temos de política digna. Então eu acho que sonhar vale a pena e acreditar no sonho mais ainda. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente aqui partilha. Parabéns pelas palavras e é exatamente o que a Faculdade Joaquim Nabuco está fazendo. Está apoiando o sonho dos jovens em Pernambuco e em outras regiões e está trazendo essa informação, essa gama de informações que eu acho que cada um agora tem que correr atrás, procurar se inteirar dos países e que nem o nosso amigo Thales falou, com os Thales falou, correr atrás. Eu acho que isso que é importante e o caminho foi dado, né? Pois é, o convite aí foi feito para vocês correrem atrás. Eu acho que o caminho realmente é esse, né? Temos que correr atrás dos sonhos, acreditar primeiramente neles e correr atrás. Eu sinto-me extremamente honrado com a presença dos amigos aqui e que 30 minutos é muito pouco para a gente debater e discutir assunto de uma relevância tão grande. Mas já deixo aqui o convite para próximos encontros que a gente pode agendar, dependendo da disponibilidade de vocês, e a gente vai se conversando. Muito obrigado. Okay? Muito obrigado. Muito obrigado, Parabéns. pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Até mais. Até mais.